Bom dia! Hoje nós já vamos iniciar novos assuntos da disciplina de Geografia. Nós vamos dar continuidade, à aula anterior, à revisão, que a gente, antes de iniciar a revisão para fazer a primeira avaliação, a gente estava falando sobre a cidade, aí falamos sobre paisagens, falamos sobre a atividade econômica dela. Aí depois a gente começou a falar sobre o campo. Falamos sobre algumas paisagens e o modo de vida das pessoas no campo. Nós vamos dar continuidade à questão do estudo sobre o campo. Aí hoje a gente já vai falar as atividades econômicas do campo. Vamos falar, a partir dessas atividades econômicas, mostrar as diferenças das paisagens e vamos falar sobre os tipos de trabalho. Tá? Então, as atividades econômicas no campo, que acontecem no campo, elas são divididas em praticamente três partes, que é a questão da agricultura, a pecuária e o extrativismo. Tem também alguns outros tipos de trabalho, como na cidade, que tinha a questão da prestação de serviços, onde era o entendimento das pessoas, as profissões que elas exerciam. No campo também tem essa questão dos tipos de trabalho, apesar de ser de um modo mais geral e podendo ser resumido em dois tipos. A gente vai ver um por um mais para frente. Em relação a esse conteúdo que a gente está estudando hoje, está todo no livro, é todo do livro. A partir da página 116. Aí nós vamos ver tudo que eu vou falar aqui tem no livro. Eu posso seguir uma ordem diferente, mas está tudo no livro. É da página 116 a 121. Aí tem algumas questões que eu vou explicar para vocês depois, que vai ser a nossa atividade. E depois tem a 124 e 125. E a outra também é a atividade que eu vou explicar para vocês também depois. As atividades desse dia vão ser tudo questões do livro. Bem, falando sobre a prática de algumas atividades econômicas, está na página 117. A prática de algumas atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, ela dá origem a diferentes paisagens do espaço rural, que é o campo. Além desses fatores, as paisagens elas podem ser diferentes conforme o tamanho das propriedades rurais, né? Que elas podem ser de pequeno, médio ou grande porte. E também em relação ao cultivo ou à criação de animais que se realizam nesse espaço. Então, é a partir dessas atividades que as paisagens vão ser diferenciadas. A partir da agricultura, da pecuária, do extrativismo e do tamanho das propriedades das fazendas. Na cidade, vocês lembram que o que diferenciava também eram algumas atividades, como o centro comercial era uma paisagem, os bairros era outra paisagem. Então, no campo acontece da mesma forma, só que com atividades diferentes. No livro, na página 117, tem dois exemplos de paisagens. Aqui, eles mostram justamente em relação à criação de animais e à plantação, o cultivo. Aqui nesse é uma lavoura de café na Bahia e o outro é a paisagem em relação à pecuária bovina, que é a criação de bois. Então a gente vê que esses dois exemplos eles se diferenciam pela atividade, né, o tipo de cultivo ou criação que acontece nesse espaço. Isso pode ser visto nas fazendas, né, nas propriedades que tem no meio rural. Falando agora de modo específico das atividades econômicas que eu citei anteriormente, que foi a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Nós vamos começar falando sobre a agricultura. Está na página 118. A agricultura ela pode ser praticada em propriedades de diferentes tamanhos e com o cultivo de diversos produtos. Aí, as pequenas propriedades rurais,
elas, isso falando de modo geral, elas praticam diferentes tipos de cultivos, cada uma em um pequeno pedaço de terra do mesmo terreno, né? No caso, esse tipo de atividade é chamado de policultura, porque não é feita a plantação de um único produto no terreno, vamos assim dizer. Por exemplo, aqui é o terreno, aí nesse pedacinho aqui é plantado cheiro verde, nesse é plantado tomate, nesse é plantado arroz e assim vai. São várias plantações no mesmo terreno, então é uma policultura. E isso é feito em propriedades pequenas, tá? Então, propriedade pequena, várias plantações, vários tipos de cultivos, né? É policultura, chamado policultura. Já nas propriedades com maior extensão de terra, né? Ela predomina um cultivo de uma só, apenas um tipo de cultivo. No caso, é chamado esse tipo de atividade de monocultura. Por exemplo, aqui no livro nós temos o exemplo da cana-de-açúcar, tá? Então, quando se tem um espaço muito grande de cana-de-açúcar, né, pode ser chamado de monocultura. Tem também a questão da plantação de soja, também é uma monocultura. Já as propriedades as propriedades menores, como eu dei o exemplo para vocês, que às vezes até a gente encontra na beira da estrada da BR, algumas propriedades que plantam hortaliças, como só que uma variedade delas, cheiro verde, couve, alface, isso num terreno com vários espaços divididos, que é a policultura. O livro ele traz dois exemplos de como é feita a questão da extração da cana de açúcar. Uma é com trabalhadores colhendo a cana de açúcar no espaço rural e a outra é uma colheita mecanizada. Bem, no primeiro, que é uma prática tradicional do cultivo, o trabalho é realizado de forma manual, com auxílio de instrumentos bem simples. No caso, é a agricultura tradicional, né? E nela é utilizado técnicas pouco sofisticadas, como o arado, puxado por animais, né? E como a gente viu na aula de história, desde o lá do princípio da colonização do Brasil, né? Que era utilizado esse tipo de técnica para fazer a colheita, né, da cana-de-açúcar. O uso no caso, eles utilizam arado puxado por animais e eles utilizam poucos recursos maquinários, que são as máquinas, e insumos agrícolas. Insumos agrícolas são materiais necessários para a produção agrícola, como fertilizantes, as mudas e sementes. Eles utilizam pouco isso, quando feito pela prática tradicional. Já no exemplo onde há colheita mecanizada, já se utiliza, no caso essas lavouras, elas são, nelas, né, são empregadas técnicas e instrumentos já mais modernizados no cultivo dessas canas de açúcar e até mesmo da soja também, que eu utilizei um exemplo anteriormente. No caso, nessas lavouras, utilizam técnicas modernas e outros recursos como a adubação, a irrigação, que alcança maiores produções, porque elas são utilizadas com essas tecnologias, né? Então, há essa diferença na questão da agricultura, tanto em relação a como é feito o cultivo, né, que é o monocultivo e o policultivo, e como é feito a quantidade também
que é feita, a partir da quantidade que é feita na monocultura, como é feita a questão do plantio e da colheita. Também há essa diferença entre o tradicional e o mais modernizado. Bem, e falando agora da outra atividade, que é a pecuária. Ela é uma atividade realizada para gerar alimentos e produzir matérias-primas, como carne, leite, a lã e para diversas indústrias. Bem, a pecuária ela pode ser dividida de duas maneiras, a intensiva e a extensiva. Bem, a intensiva, os animais são criados eles são criados confinados. Eles ficam em espaços cercados, com boas condições de higiene, logicamente, são alimentados com ração balanceada e recebem medicamentos para evitar doenças. Desse modo, ele se desenvolve de maneira controlada e cresce mais rápido. No Brasil, ele não é tão utilizado em relação à questão da criação bovina, que são os bois. Essa técnica, ela, por ser um cultivo fechado, que precisa de ração balanceada, dos remédios, desse controle bem grande, né, e por um determinado tempo, apesar de que os animais crescem de forma mais rápida, acaba sendo um processo mais caro, né? Então não se é tão praticado no Brasil essa pecuária intensiva. Ela é praticada no Brasil de forma mais intensiva na criação das aves e dos suínos, que são os porcos. Aí sim esse tipo de pecuária, que é a pecuária intensiva, ela é mais utilizada no Brasil, tá? Falando agora da pecuária extensiva, ela, no caso, falando sobre o gado, né, o boi. O gado ele se desenvolve em extensas áreas de pastagem. Os animais recebem vacinas, que são obrigatórias por lei. A lei estabelece que os galos têm que ser vacinados corretamente, tá? Mas só que eles mas não são destinados a eles outros recursos, como acontece na intensiva, né? E outros cuidados específicos, como acontece lá, tá? E a pastagem, ela influencia de forma direta na questão da engorda dos bois, do gado. Porque se a pastagem estiver rala, ele engorda pouco, e de modo que o crescimento dele, o desenvolvimento serão mais lentos, né, do que a criação intensiva. Geralmente, essa pecuária extensiva, quando ela não é feita de modo correto, ela pode causar o desmatamento de algumas áreas, porque justamente porque o gado ele não fica preso, ele fica solto numa determinada extensão de terra, apesar de ter o cercado para eles não fugirem. Mas como precisa de uma extensão de terra muito maior por conta da pastagem, por vezes acontece de haver o desmatamento de algumas áreas para conseguir essa pastagem. Esse sistema é o principal modo de produção pecuária, tá, realizado no Brasil, e pode ser empregado tanto por pequenas propriedades de famílias, como em grandes fazendas, exigindo um baixo nível de investimento em relação à pecuária intensiva, porque o gado se alimenta da pastagem, né, que ele vai encontrar, e o investimento que se tem em relação às vacinas que são obrigatórias por lei, que tem que ser aplicadas. Outra atividade que eu citei antes é o extrativismo. Ela é uma atividade econômica que pode ser o extrativismo vegetal, animal e mineral. Alguns municípios, esse extrativismo pode acontecer no espaço urbano, mas ele se destaca, né, no espaço rural, onde
a maioria é feita no espaço rural, né? Por isso que ele tem esse destaque. Falando do extrativismo vegetal, a gente vai falar de um por um. O extrativismo vegetal ele é realizado principalmente em regiões onde existem extensas áreas de floresta, onde se exploram produtos como a madeira, o látex, folhas, raízes e sementes. No Brasil, por exemplo, o açaí, a castanha do Pará e o babaçu são alguns dos principais produtos extraídos. Tem também, até passou uma reportagem em relação ao dendê, que é muito utilizado na região de Salvador, né? Por conta da cultura deles em relação à preparação de comidas típicas que utiliza, e por ser um ponto turístico, utiliza muito o óleo do dendê. E a gente, nessa reportagem, falava em relação à queda de produção, né, de extração do dendê por conta do plantio e outras determinadas coisas. Então, o Pará também é um grande produtor, né, desse extrativismo vegetal em relação ao dendê. Falando do extrativismo animal. O extrativismo animal ele engloba a prática da pesca e da caça. A pesca ela pode ser praticada tanto por grandes barcos, né, pesqueiros, que em geral vendem suas pescas para indústrias alimentícias, e também podem ser praticados por pequenos pescadores que comercializam parte dos peixes, né, que eles conseguiram, enquanto usam outra pequena parte para sua própria alimentação. Geralmente esses peixes, são comercializados na própria região, né, que foi adquirido. A caça, ela ainda é praticada por povos indígenas, só que de modo não predatório, apesar de que tem pessoas que fazem caças predatórias, mas que é proibido por lei, tá? E já os povos indígenas, eles fazem as caçadas, mas sem que não é do modo predatório, sem comprometer a reprodução natural dos animais. Falando do extrativismo mineral, ele é a exploração de recursos minerais, como granito, areia, ouro e ferro. Eles são transformados nas indústrias e dão origem a diferentes produtos industrializados. Ainda há muito essa questão da extração, né? Não é feita como antigamente, de forma manual, a maioria delas é feita com maquinários. Falando sobre a agroindústria no campo, no espaço rural pode ser localizado muitas questões de muitas agroindústrias. Por exemplo, na página 121 traz o exemplo das usinas de cana-de-açúcar que produzem o álcool e açúcar, os frigoríficos que produzem as carnes de aves, os bovinos e os suínos, né? E produzem derivados deles, como a linguiça e o presunto, além dos laticínios, né, que se beneficiam do leite e produzem derivados como queijo, iogurte e manteiga. Essas agroindústrias, porque algumas, né, são localizadas no espaço rural justamente pela proximidade, né, dos produtos que vão ser utilizados para produzir a matéria-prima, né? Justamente até pela questão do transporte, né, a questão da qualidade do produto. Eu lembro que eu falei que tinha a questão da prestação de serviços no campo. Geralmente acontece em relação isso tem relação direta com a questão nas propriedades rurais terem diminuído a questão de atividades de agricultura e pecuária para oferecer serviços de turismo e de lazer. Aqui o livro traz exemplos como hotéis fazendas, pesqueiros, restaurantes rurais, além de lojas que comercializam os produtos, né, artesanais feitos no campo. Então, a prestação de serviços é uma atividade que vai além da agricultura e da pecuária, né? Tem alguns
tem algumas pessoas que até tinham as propriedades para exercer essas atividades, né, agricultura e pecuária, mas abriram mão para fazer a prestação de serviços como as outras fazendas. E até a questão do turismo também, dependendo da área rural que se encontra. Falando sobre o trabalho no campo. Lembra que eu falei que o trabalho podia ser dividido em praticamente dois tipos. Aqui tem uma ilustração de dois personagens, né, conversando sobre os tipos de trabalho que eles exercem. Bem, aqui eu vou ler o que que está escrito que eles estão relatando. Meu nome é João e trabalho em uma fazenda. Nela ajuda na administração, na distribuição, da ração para o gado e na ordenha. Ordenha é a questão de extrair leite dos animais como vaca e cabras, tá? Por esse trabalho recebo do proprietário da fazenda um salário ao final de cada mês. Aí a outra personagem explica que ela é Marisa e trabalha no sítio da família dela. Eles cultivam mandioca, arroz, milho e feijão. A produção é utilizada para o sustento da família e uma parte dela é vendida na cidade. Bem, há diferença nesses dois tipos de trabalho que vocês podem observar. O trabalho, no caso, há diferentes tipos de trabalho no campo e a gente vai ver esses dois nessa aula, tá? O trabalho assalariado, que é o que João exerce, tá? Que foi o exemplo foi dado pelo livro. Ele recebe um salário no final do mês, ou seja, é o pagamento determinado, né, de um determinado valor pelo trabalho que ele fez. Esse tipo de empregado pode ser fixo, ou seja, ele pode trabalhar o ano todo na propriedade, ou temporário, que trabalha apenas por um período ou pela época do plantio ou da colheita. Isso vai depender de em qual atividade econômica ele vai trabalhar. Tem também a agricultura familiar, que é o exemplo que a Marisa citou, onde ela se encaixa, onde são proprietários de um sítio, né? A Marisa e a família dela. Junto eles trabalham e obtêm seu sustento e os produtos que eles cultivam eles vendem, né? E isso que gera a renda deles, né? Para eles se sustentarem. Eles se sustentam com esses produtos em relação à comida, né? A sua alimentação. E o dinheiro que eles vendem, parte desse produto, eles vão adquirindo outras coisas. Isso é chamado de agricultura familiar. Ou seja, a gente viu dois tipos de trabalho exercidos no campo. Lógico que tem vários outros, mas esses são os dois principais, que é o trabalho assalariado e a agricultura familiar. Eu vou ler um texto para vocês, está na página 125, que fala sobre a importância do trabalho da agricultura familiar. Tá? O trabalho da agricultura familiar é muito importante para a população do nosso país, pois produz itens que compõem a alimentação dos brasileiros. Além disso, gera muitos empregos, principalmente no campo. O gráfico a seguir mostra alguns produtos que são cultivados por meio da agricultura familiar. O gráfico está aqui no livro, eu vou colocar ele para vocês, tá? Verem mais com mais detalhes. Tá? No caso, eu vou responder as perguntas que estão aqui para vocês terem uma noção. Que está escrito assim: que alimento consumido pelos brasileiros mais se destaca nessa produção de agricultura familiar? É justamente a mandioca. Esses alimentos, no caso, qual desses alimentos você e as pessoas da sua família mais consomem? Aqui no gráfico está escrito arroz, milho, leite de vaca, suínos, feijão, mandioca. Falando de uma forma geral, o que é mais consumido por nós é o arroz e o feijão, justamente. Aqui a gente vê que a prática da agricultura familiar ela é importante porque
justamente os produtos que elas produzem, eles são os mais consumidos no país. Então, se a agricultura familiar vier a faltar, a falta também esses produtos que são consumidos no país. Por isso é importante a valorização dessa agricultura familiar, tanto em relação a destacar a importância dela, como oferecer recursos para a melhoria, né, dessa agricultura familiar, como, por exemplo, cursos para melhorar a prática desse trabalho, né, desse cultivo, da produção. Bem, em relação à atividade, o que eu vou deixar para vocês fazerem? Atividade da página 122, tá? Que está escrito assim. São duas questões. A primeira, relacione a atividade econômica retratada em cada foto. São 3 fotos e tem as 3 atividades que a gente estudou: agricultura, pecuária e extrativismo. Você vai, aí todas as 3 fotos tem A, B e C. Você vai colocar de acordo com o que você acha a partir da foto. E tem na número 2, na questão 2, tem quatro frases para ser completadas com a questão que a gente estudou. Tem questão da pecuária, da monocultura, tudo que a gente estudou é para ser utilizado para completar. Letra A. Na maioria das pequenas propriedades rurais é praticada no qual são produzidos diferentes tipos de cultivo. Lembra que eu falei que são 2 tipos de em relação à agricultura, que são 2 tipos de cultivo? Então, um deles vai completar essa frase. Letra B. Nas grandes propriedades rurais predomina você vai completar com a palavra correta, onde apenas um tipo de cultivo ocupa extensa área de terra. Letra C. A avicultura, criação de aves, e a suinocultura, criação dos porcos, são exemplos de práticas isso é uma atividade econômica. Qual atividade econômica é essa? Tá? No extrativismo, aí lembra que tem 3 tipos de extrativismo: mineral, vegetal e animal. Ocorre a exploração de madeira, látex, fibras, raízes e sementes. Você vai completar isso. As outras questões, elas estão na página 126, tá, do livro, que ela é apenas uma questão. Leia o que Marcelo está dizendo. Aí, essa frase que eu vou ler é o que ele está falando. Todos os dias eu acordo bem cedinho, tomo café da manhã e vou para a fazenda do senhor Pedro, onde trabalho cuidando da granja de frangos. No final de cada mês, eu recebo meu salário. De acordo com o que Marcelo falou, pinte as palavras do quadro abaixo que descrevem o tipo de trabalho rural que ele exerce, tá? Aí vai estar a tabelinha com as palavras: trabalho fixo, trabalho temporário, trabalho familiar e trabalho assalariado. Você vai pintar, tá, as características desse trabalho que ele exerce. A atividade é essa, tá bom? Eu vou deixar lá no Classroom o assunto, como eu venho fazendo das outras vezes, tá? E vou deixar o vídeo. O exercício que eu vou deixar lá, quem tem o livro não precisa imprimir, responde no livro e manda foto. Já quem não tem, aí ou imprime ou escreve, você que vai decidir, tá bom? Então a aula de hoje é essa. Na próxima aula de geografia nós vamos falar sobre os problemas ambientais no espaço rural. Da mesma forma que a gente falou dos problemas ambientais da cidade, a gente vai falar dos problemas ambientais do espaço rural também.